Você pode ser um cooperador de Deus para a expansão do seu reino na terra. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto de Provérbios 29, versículo 18, que diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Em outras versões diz assim: onde não há visão, o povo se corrompe. Onde não há profecia, o povo se corrompe. A mesma palavra hebraica, ela pode ser traduzida tanto por revelação, profecia e visão. Onde não há visão, o povo se corrompe. Interessante, querido, que nesse versículo aqui nós já encontramos algo a respeito do poder da visão. A visão, ela tem o poder de fazer parar, bloquear o avanço e a expansão da corrupção. Onde há visão, não há corrupção. Onde há visão, o povo não se corrompe, porque a visão, ela tem o poder de impedir o avanço e a expansão da corrupção. É interessante, queridos, que a corrupção ela se caracteriza pela confusão. Onde há corrupção, há confusão. E a corrupção ela gera descrédito. E a igreja do Senhor Jesus ela é relevante na terra porque ela é luz. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E essa luz, uma vez que brilha, dissipa trevas. Porque a luz é muito mais forte, poderosa do que as trevas. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Então, a igreja do Senhor Jesus na terra, ela carrega a visão de Deus. Ela carrega dentro de si o propósito de Deus para a humanidade. Então, a igreja é a resposta de Deus para a humanidade. É a resposta do céu para a terra. Ela é a agência do reino de Deus que pode trazer o reino dos céus à terra. Jesus ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, dizendo assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. E a igreja, querido, é a agência de Deus na terra que pode trazer a revelação de como a vontade de Deus é feita no céu, fazer com que a terra seja alinhada ao céu. Somente nós, como igreja do Senhor, querido, podemos alinhar a terra ao céu. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, que a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por que o apóstolo Paulo nos diz isso? Porque os filhos de Deus carregam a cura para a criação, carrega a restauração da criação. Nós que cremos em Jesus e o recebemos como filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós trazemos a revelação da restauração da terra, da cura dessa criação. É aquela criação original de Deus que está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Pois bem, essa terra original, essa criação original de Deus é que está aguardando expectativa, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, quando se manifestam, eles trazem a revelação de Deus, trazem a visão de Deus. A visão que restaurará todas as coisas. Lembra quando em Gênesis nós lemos que os homens decidiram construir uma torre, e essa torre foi chamada de Torre de Babel? A Bíblia nos fala que eles estavam com um só propósito. Todos os homens ali com um só pensamento. Ou seja, o pensamento deles era construírem aquela torre para terem seus nomes lembrados por gerações. Era uma visão que partia da terra, não era uma visão que partia do céu. E Deus, vendo que aquele povo estava unido num só propósito, eles queriam que os seus nomes fossem relembrados por geração. E a Bíblia nos diz que Deus confundiu a língua deles, porque o que foi gerado no coração daqueles homens foi uma visão que partiu da terra e não do céu. E Deus não deseja que nós vivamos aqui na terra com uma visão partindo da terra. E nós precisamos, querido, nos conscientizar que nós não nos movemos por uma visão gerada na terra, mas uma visão que foi gerada no céu, uma visão que foi gerada na eternidade. A visão que nós carregamos não é uma visão que partiu da terra, mas uma visão que teve a sua origem no céu. Por isso o apóstolo Paulo nos fala que nós não somos terreno, nós somos cidadãos do céu, porque o que nós carregamos veio do céu. A visão de Babel, que é voltada para o ego, para o humanismo, essa visão ela é diferente da visão de Betel. Betel é céus abertos,
onde anjos estão subindo e descendo, e a visão que nós carregamos é a visão de Betel, casa de Deus. Estamos edificando a casa de Deus na terra, para que a terra seja o templo do Senhor, a terra seja templo de Deus, casa de Deus, que a terra venha se encher da glória do Senhor. Esta é a profecia: a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E quem vai encher a terra do conhecimento do Senhor somos nós, a igreja do Senhor. E nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Nós nos movemos pela fé. A visão é algo que vai além do que os olhos veem. Enquanto que a vista é uma função dos olhos, mas a visão, ela é uma função do Espírito do homem que foi regenerado, o Espírito do homem que recebeu vida de Deus, que foi vivificado. Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 2 que nós fomos vivificados pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Isso significa que o nosso espírito está vivo, ou seja, ele está apto para receber a revelação de Deus. Deus põe então a sua visão, a sua revelação no nosso espírito. É por isso que a minha alma enferma, doente, ela vai sendo curada e restaurada pela visão que Deus pôs no meu espírito, no seu espírito. Nós não somos almáticos, nós não nos movemos por sentimentos, por emoção, por aquilo que está na nossa alma. A alma ainda está enferma, mas o espírito vivificado tem a revelação de Deus, tem a visão de Deus, e a alma está sendo restaurada. Por isso que Paulo nos diz assim: aquele que anda no Espírito jamais satisfará os desejos da carne. Eu gosto de uma definição de visão de um homem de Deus, que ele diz assim: visão é uma imagem para o futuro que gera paixão no tempo presente. E essa projeção para o futuro nos faz viver o tempo presente com coragem, com valentia, aleluia, cheios de esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é o que eu quero dizer para você hoje. Desafiar a todos que estão nos ouvindo, participando dessa grande conferência, que você permita que a visão de Deus cresça em você. Porque é a visão de Deus que vai te projetar para o futuro e fazer que você viva o seu tempo presente com paixão, seu tempo presente com fervor, com muita coragem, com muita valentia. Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Deus nos deu espírito de valentia, de amor, de temperança. Aleluia. E é assim que nós avançamos diante dos obstáculos. A visão nos faz ver o nosso futuro, e um futuro de glória como igreja do Senhor. E aí nós fazemos deste futuro a nossa morada. Por isso, amados, que independente das circunstâncias do nosso tempo presente, o que nos faz estar sempre avivados, motivados, ativados no reino, é a visão de Deus em nós. É a visão do reino dos céus em nós. Isso nos faz viver com a certeza absoluta da vitória. Cristo em nós é a esperança da glória. A visão, queridos, é a fonte da esperança. É o fundamento da coragem. Aleluia! Eu costumo dizer que enquanto as vistas, os nossos olhos nos mostram o que nós somos em tempo presente, a visão nos mostra o que nós podemos vir a ser. Não são as circunstâncias da vida que nos definem, o que nos define é a visão que nós carregamos, é a visão de Deus em nós. Aleluia! Isso me faz lembrar quando Jesus disse aos seus discípulos: nós vamos para o outro lado. E tem algo interessante aí que Jesus disse: vocês vão, depois eu vou. E os discípulos decidem entrar no barco e ir para o outro lado. E a Bíblia nos diz que quando eles estavam navegando, uma forte tempestade veio contra eles. Ventos fortes, o mar ficou bravo, as ondas estavam violentas. Aqueles homens que eram tão experientes no mar não sabiam o que fazer. E de repente, já na alta madrugada, no momento mais crucial, eles veem alguém andando sobre as ondas do mar. E aqueles homens pensam: é um fantasma, porque nenhum ser humano consegue isso. E quando eles ouvem a voz do Senhor, Pedro é o único que diz assim: Senhor, se é isso mesmo, então que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: venha, Pedro. Queridos, imagine Pedro tirando os seus pés do barco e pondo os seus pés nas águas. E de repente Pedro começou a ver, querido, que havia muito mais
firmeza dos seus pés sobre as águas do que os pés sobre o barco. Porque os pés de Pedro sobre as águas era algo extraordinário, era debaixo de um comando de Jesus, era debaixo de uma palavra do Senhor. O que Jesus estava mostrando aos seus discípulos naquele momento: vocês não se movem pelas circunstâncias, mesmo que elas são desfavoráveis, eu os coloco acima delas, acima das circunstâncias. Essa é a visão que o Senhor Jesus estava inserindo no coração e no espírito daqueles homens. Aleluia! Isso me faz pensar, querido, olha que coisa tremenda. Quando o povo de Deus foi liberto do Egito, e Deus escolhe o caminho do mar e o caminho do deserto para aquele povo. Porque nessa caminhada, até a conquista da terra prometida, esse povo ele seria aperfeiçoado, esse povo receberia a visão de Deus, conhecimento do propósito do Senhor, e uma vez que eles receberem a visão de Deus, eles seriam curados, eles seriam aperfeiçoados. E é interessante, queridos, que Deus escolhe o caminho do mar, o caminho do deserto, caminhos de muitos obstáculos, de grandes dificuldades. Não seria um caminho fácil, mas aquele povo teria que ter a consciência que eles carregavam a revelação de Deus, a visão de Deus, e carregavam a profecia do Senhor de que eles conquistariam a terra prometida. Mas infelizmente, quando este povo chega no mar, eles se desesperam, eles começam a reclamar de Moisés: nos trouxeste aqui para morrermos neste lugar, porventura não havia sepulcros o suficiente lá no Egito? Por que nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto? O povo se desespera. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo a atitude deste povo, que é um povo sem propósito, um povo que perdeu a visão, e vejo uma outra postura, uma outra atitude na pessoa de Moisés. Moisés representa aqueles que abraçam a visão de Deus. Um povo sem propósito, sem visão, e um homem com propósito e com visão. Veja a diferença de postura, de posição entre Moisés e esse povo que está reclamando. E pior, quando eles olham para trás, eles veem o exército de Faraó, que está vindo com toda a fúria para levá-los novamente à escravidão. Mas um visionário, Moisés, que não se move pela circunstância, porque um homem visionário, que tem a visão de Deus, ele sempre está olhando para diante. E Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Marchar em direção ao exército de Faraó ou marchar em direção ao Mar Vermelho? Deus disse: marche em direção ao mar. É interessante, querido, que a palavra marchar é uma expressão de um exército que está indo à guerra contra um exército inimigo, adversário. Mas aqui Deus não diz para o povo marchar para guerrear contra o exército de Faraó, mas sim marchar em direção ao mar, porque uma vez que eles fizessem isso, o mar teria que se abrir. Porque Deus não manda eles marcharem e guerrear contra o exército de Faraó, porque o exército de Faraó já era vencido, querido, era passado. Aquilo já passou, o exército de Faraó já foi derrotado, já foi vencido. Querido, você e eu não vivemos aqui preso ao passado. Nós somos projetados por Deus para o futuro, um futuro de glória. Por isso, o tempo presente, quando carregamos a visão de Deus, nos gera coragem, valentia e nos motiva a sempre ir adiante, pois a igreja do Senhor, ela não recua, ela avança. Aleluia! Se tiver um mar, o mar se abre. Se formos passar pelo deserto, por circunstâncias desfavoráveis, mas temos o favor de Deus, que é a visão dele em nós, e a sua glória sempre vai nos acompanhar, como uma nuvem de glória acompanhava o povo de Israel durante toda a trajetória, toda a peregrinação no deserto. Querido, nós levamos a visão de Deus, nós carregamos a revelação de Deus. Eu quero concluir essa minha mensagem hoje falando de 3 elementos que fazem parte da visão: sabedoria, conhecimento e entendimento. Esses 3 elementos fazem parte da visão de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: eu estou orando por vocês, e a minha oração é que os seus olhos sejam abertos, sejam iluminados, que vocês recebam o espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento. 3 elementos diferentes, mas eles se completam. Quem tem a visão de Deus tem sabedoria, tem conhecimento e tem entendimento. Sabedoria, querido, é a nossa praticidade nos tempos que nós estamos vivendo. Para cada tempo que nós estamos vivendo, que tem uma estação própria, há sempre uma revelação de Deus de como nós devemos nos posicionar neste tempo.
A sabedoria nos traz estratégias novas. Nesse tempo de crise caótico, confuso para muitos, mas não para nós como igreja, porque pela revelação do Senhor, nós recebemos do Senhor estratégia. Eu creio, irmãos, que daqui para frente a igreja ela tem que rever muitas coisas, tem que rever suas estratégias, porque o tempo exige isso, novas estratégias. A postura é sempre a mesma, como igreja, não muda. A atitude da igreja hoje é a mesma. Mas a estratégia e os métodos mudam. O tempo que vivemos é uma estação nova, é diferente. Então nós precisamos ter sabedoria de como sermos igreja nesse tempo e estratégia para a expansão do reino de Deus, da cultura do reino de Deus, aleluia. Assim como o nosso tempo, temos 4 estações diferentes, verão, inverno, outono e primavera, são estações diferentes. Para cada uma dessas estações há uma roupagem diferente, há uma maneira diferente de viver com elas. Assim também, queridos, cada tempo exige uma sabedoria própria. E a sabedoria que nós recebemos, ela vem do alto. A sabedoria do alto, que ela é perfeita. Nós temos a missão de trazer o reino dos céus à terra, o reino de Deus à terra, para que essa terra seja regenerada. Aleluia! Conhecimento é outro elemento da visão. E conhecimento, querido, é algo experimental. Não é uma informação, não é algo que está na minha mente. Conhecimento é algo experimental. É aquilo que Jó disse para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó agora tinha visão de Deus, ou seja, ele agora conhecia o Senhor de uma forma experimental. Nós experimentamos o poder de Deus, nós experimentamos o sobrenatural, nós experimentamos, queridos, uma vida em comum, extraordinária, sobrenatural. Nós não somos comuns, nossa vida ela é extraordinária, ela é sobrenatural. Aleluia! É uma vida que pode andar sobre as ondas do mar. É uma vida que pode fazer um mar se abrir. Conhecimento é algo experimental, entendimento espiritual. Muitos estão confusos, não estão entendendo nada. O homem natural não entende as coisas de Deus, não entende as coisas do Espírito. Nós, como igreja, que temos a capacidade de entender os tempos que estamos vivendo. É como João lá na ilha de Patmos, quando a igreja ela estava sendo terrivelmente perseguida. O Senhor se revela a João. João tem a visão do trono e Deus disse: venha para cá, João. Ele é arrebatado e ele fica ao lado do trono. E a partir daí, João tem uma visão de tudo que está acontecendo e o que irá acontecer. Algo passa como um filme diante dos seus olhos. E o Senhor diz: escreva, João, o que você está vendo. João começa a escrever. Muitas coisas ele não entendia ali, mas há algo que trazia a João a revelação de que o mal não vai triunfar. A igreja ela pode ser perseguida, muitos serão mortos, mas os que têm o selo de Deus, a marca de Deus, vai trazer a redenção sobre a terra e vai neutralizar as forças malignas sobre a terra. Isso João viu, e essa é a visão que nós carregamos. Que Deus nos abençoe, querido, que nós possamos crescer em sabedoria, em entendimento e em conhecimento espiritual. Beijão no seu coração. Shalom, shalom.